Olá a todos, eu sou Renato Lopes, professor titular de Cardiologia da Duke University nos Estados Unidos e professor livre-docente de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina. E é um prazer estar hoje nessa mesa de discussão crítica dos principais estudos do American College of Cardiology, um meeting que aconteceu recentemente em New Orleans, onde inúmeros estudos foram apresentados, muitos deles já exaustivamente discutidos e apresentados, mas a ideia desta mesa é, de uma maneira mais inovadora, não só discutir os resultados, mas fazer uma análise crítica de como esses resultados podem ou não implicar ou mudar a nossa prática diária, já que todos nós aqui praticamos a cardiologia clínica, o que é de extrema importância quando a gente interpreta estudos clínicos. Então, eu tenho um grupo aqui realmente de superstars para discutir com a gente esses resultados e o que vai mudar e o que não vai mudar a nossa conduta. Então, vou deixar todo mundo se apresentar. Olá pessoal, sou Remo Furtado, sou médico cardiologista, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP e diretor de pesquisa do Brazilian Clinical Research Institute, BCRI, da Galen Academy. Prazer estar aqui, Renato. Oi, eu sou a Ariane, sou cardiologista, professora da Santa Casa e também coordeno a pós-graduação em cardio-oncologia da Galen Academy. Oi, meu nome é Pedro Barros, sou cardiologista do Grupo Américas, médico pesquisador do BCRI do Instituto de Pesquisa do HCOR e diretor de ensino da Galen Academy. Perfeito. Então, um time de peso, com muita experiência na pesquisa clínica, mas também na prática clínica, para a gente discutir realmente o que vai mudar a nossa conduta. Não simplesmente só repetir mais uma vez o que já está no site aí para todo mundo. Então, para começar, pessoal, eu gostaria de falar um pouco de um trial que talvez tenha sido um dos mais importantes do American College esse ano, que foi o estudo Clear Outcomes, né? Esse estudo foi muito interessante porque ele testou um medicamento relativamente novo, que é o ácido bependóico. E esse ácido bependóico, ele tem, na verdade, ele é um inibidor de uma enzima chamada ATP-citratoliase, que participa da mesma via intracelular da síntese de colesterol. Então, muito parecido com a estatina, né? Vai dividir a mesma via de produção da estatina. Então, todo o sentido era realmente ter uma droga oral que fosse não estatina para também atuar no colesterol em pacientes que precisavam receber drogas para abaixar o colesterol, mas que eram considerados intolerantes à estatina, e a gente sabe o quão isso é um limitante no nosso dia a dia quando a gente está falando com os pacientes. Então, Remo, conta pra gente um pouquinho o que foi esse estudo e o que você acha? Você acha que a gente está pronto para incorporar essa medicação na prática clínica quando ela for aprovada no Brasil? Pois é, esse foi um estudo realmente, como você falou, um estudo que chamou muita atenção, porque existem pacientes na prática clínica que eles precisam tomar estatina, mas não toleram tomar estatina por N motivos, um dos principais é dor muscular. E aí o Clear Outcomes incluiu esses pacientes, eram pacientes de alto risco ou por doença cardiovascular prévia ou por fatores de risco adicionais e que deveriam estar tomando estatina em alta intensidade, aquilo que a gente já conhece, né, Rosuva 20/40 ou Atorva 40/80, mas eles não tomavam por intolerância e tinha que ter intolerância documentada, isso é importante. Esses pacientes eles eram randomizados então para ácido bempedóico versus placebo e mantinham o restante do tratamento conforme o médico assistente decidia. E aí o desfecho primário do estudo foi um composto de morte cardiovascular, infarto, AVC ou revascularização. E um detalhe interessante é que o ácido bempedóico ele tem uma capacidade de reduzir LDL que é inferior à da estatina, em alta intensidade. Mas, apesar disso, eles reduziu mais ou menos 20 mg por decilitro só. Houve uma redução de eventos cardiovasculares. Chamou a atenção o fato também de que essa redução foi principalmente às custas de redução de infarto e revascularização, ou seja, eventos coronários. E outro detalhe interessante é que o ácido bempedóico ele reduziu proteína C reativa, que talvez explique boa parte desse mecanismo. Houve aumento de casos de hiperuricemia, ou seja, você tem que tomar cuidado, o paciente tem gota e tal, e houve aumento também de casos de colelitíase. De qualquer maneira, é um medicamento que não tem no Brasil ainda, Renato, mas assim que chegar, talvez ele seja uma arma mais, além da estatina, que hoje é o principal medicamento para tratar e reduzir LDL,
mas seria uma arma a mais além da estatina, ezetimibe, inibidor de PCSK9 em si, todos os outros que a gente costuma usar. Perfeito, Remo. E agora, essa história é muito real, né, de intolerância à estatina, porque a gente tem as definições clássicas de intolerância à estatina, mas na prática tem pacientes que talvez não se encaixem perfeitamente nesses critérios, mas eles não conseguem tolerar. No consultório a gente vê isso, né, Ariane? Sim. Então como é que você vê? Esses pacientes realmente existem ou não? Não, exatamente. Então, assim, esse estudo, como você bem falou, Renata, esses pacientes muitas vezes não preenchem todos os critérios dos verdadeiros intolerantes. Mas a gente vê que eles não tomam a medicação. E por mais que a gente insista, a gente prescreve, quando eles retornam, tá lá o colesterol alto. E você pergunta, o senhor tomou, a senhora tomou? Não, eu não tomei. Li a bula, minha irmã, minha vizinha, minha tia toma e falou que dá uma dor muscular terrível. Então, é muito difícil. Então, eu acredito que realmente é uma droga que, uma vez aprovada no Brasil, vai ser incorporada. Acho que os resultados, né, Remo, são bem robustos em relação à redução de desfecho. E acredito que vai mudar a nossa prática. Quando chegar, pelo menos eu tenho uma listinha de pessoas que eu gostaria que estivessem tomando estatina, que não tem condição de adquirir o inibidor de PCSK9, né, que seria uma população aí factível, e que acaba ficando realmente desprotegido nesse sentido. Eu já tenho uma fila. Você também tem uma fila? Eu tenho uma fila. Então, ácido bependóico, que interessante. Uma droga oral que faz algo semelhante da estatina, até pelo mesmo mecanismo, uma via intracelular semelhante, mas que não é estatina, uma ferramenta a mais. Pedro, você está ansioso para ter essa arma no seu arsenal terapêutico dos pacientes do seu consultório? Bastante ansioso. E eu acho que assim, ela reforça a questão do conceito da importância do controle do colesterol, né? Que inicialmente ficava muito atribuída à questão da estatina, obviamente com a aprovação do anti-PCSK9, com a própria evidência do ezetimibe, isso já ficou mais claro, a importância do controle do colesterol, e agora chega uma outra ferramenta para uma população em que a gente não tinha muita opção, como a Ariane mesmo falou. Era uma população que não tolerava estatina, por mais que a gente não preenchesse o critério absoluto da intolerância, eles não utilizavam na prática, e que não tem acesso a outras terapias. Com a chegada dessa alternativa, certamente deve ser uma opção atrativa e interessante para esse grupo de pacientes. E aí, foi um estudo que teve um critério de inclusão e exclusão muito rigoroso, né? Não foi fácil colocar 14 mil pacientes, quase 14 mil pacientes, num estudo como esse. Então, essa é uma análise que a gente tem que sempre levar em consideração, né, Pedro? E ver como que essa droga vai se comportar na prática. Em torno de 30% dos pacientes tomavam estatina, mas em dose baixa. Então, eu estou muito ansioso para ver essas análises de subgrupos nesta população que já tomava estatina, para ver se é realmente algo que a gente vai usar no lugar da estatina, ou eventualmente daquele paciente que tolera a dose pequena e que a gente não consegue chegar na dose alvo. Sim. E a gente vai poder usar, então, como um adicional. E a pergunta que fica ainda é, será que ela vai poder ser usada em cima da estatina na dose plena, na dose alta? Isso o estudo não incluiu, e a gente não sabe se isso vai poder ser feito ou não na prática clínica, né? Eu não sei, uma coisa interessante que eu vi na apresentação, que ele fez questão de colocar o termo de consentimento. O que eles escreviam, que o paciente tinha que assinar, que ele foi contra placebo, né? Num paciente de alto risco cardiovascular para prevenção. Então, é muito interessante a importância que se deu, realmente, como deve ter sido difícil randomizar esse paciente. Sim. E lá estava escrito, eu garanto que eu sei que eu deveria estar tomando estatina, mas realmente sou intolerante tanto para o participante quanto para o médico. Então, era muito interessante, isso foi muito ressaltado na apresentação, mostrando realmente, né, que a gente fazer um estudo desse dá um trabalho. O Renato sabe melhor que todos nós. E veja que interessante, dividindo um pouco a responsabilidade com o paciente. É impressionante. Né, que é o que a gente faz no consultório. Isso. Né, quando a gente dá uma droga, quando a gente não dá uma droga, Isso. quando o paciente escolhe não tomar uma droga, a decisão é conjunta hoje. Total. Né? Não pode mais ser só nossa médica e o paciente aceitar passivamente. Então, eu acho que isso foi um ponto muito legal do estudo, realmente, que mesmo na pesquisa, essa divisão, lógico, o consentimento informado sempre faz parte, mas particularmente esse conhecimento da sua situação e a sua escolha de participar foi muito bem ilustrada nesse estudo e foi, como você bem disse, foi um dos highlights do estudo. Vários slides a respeito disso. Eu fui PI desse estudo e eu posso assegurar, realmente era uma prática bem diferente nesse aspecto.
A gente tinha que esclarecer em detalhes para o paciente, para o médico, criava uma relação muito forte, às vezes até com a família, para deixar bem claro a importância da estatina e que ele não consegue mesmo usar a estatina, e a partir daí a gente randomizaria, por exemplo, para usar placebo num cenário desse. Agora, só para a galera que não tem esse traquejo de pesquisa clínica que nós temos, você dá placebo numa situação como essa, para pensar, se ele não estivesse no estudo, ele estaria tomando o quê? Nada. Nada, sim. Isso. Então, ele está se beneficiando do estudo. Aquilo que você fala, né, Renato? Participar do estudo se beneficia de qualquer maneira. Por quê? Porque, veja bem, se ele jura que não pode tomar estatina, inibidor de PCSK9, muito caro. Ezetimibe é uma opção também, mas também a eficácia é modesta. Então, assim, ele não estaria tomando nada. Então, tem equipose, tem realmente espaço para ele entrar num estudo como esse, dado que ele não tolera mesmo estatina. Pedro, e você teve alguém que falou assim, não, eu acho que de repente eu quero tentar de novo um pouco mais, o meio que ficou assim, não, né? Eu acho que... Era um paciente muitas vezes referenciado pelo colega, eram colegas que trabalhavam junto comigo, então quando o colega me referenciava, eu já sabia que ele já tentou de tudo. Já tentou de tudo, e aí realmente, por mais que eu insistisse e argumentasse, o paciente não iria mais para a estatina. Eu acho que esse termo deu uma triada em realmente quem não quer tomar estatina, né? Porque você lê e você fala, será que eu não tento mais uma vez, né? Tanta responsabilidade, então achei muito interessante como isso, acho que foi uma das coisas que chamou muita atenção ao meu ponto de vista e para trazer para todo mundo aí a realidade da pesquisa, né? Que não é tão... Sem dúvida, e o que o Remo falou é muito importante, vale a pena a gente ressaltar, obviamente que os autores ainda não fizeram essa análise, talvez nem façam, mas a gente já fez em vários outros estudos, que se nós compararmos os pacientes que receberam placebo, nesses 14 mil, metade, 7 mil recebeu placebo, com os pacientes que não entraram na pesquisa, esses pacientes que foram piores do que o grupo do ácido bempedoico, foram piores, porque ele foi o placebo e a droga funcionou. Mas esse grupo placebo, ele tem taxas de mortalidade, de eventos menores do que quem nunca entrou no estudo. Mais bem cuidado. Então ele é mais bem cuidado, ele é mais bem assistido. Sim. Ele toma melhor os outros remédios. Exatamente. Então, na verdade, vejam a importância do paciente participar da pesquisa, que mesmo que ele vai no placebo, que foi pior, comparado com aquele colega ou aquele outro paciente que nunca entrou naquele estudo, ele vai melhor. Exato. E por isso a importância da gente explicar isso para os pacientes, que mesmo que ele vá para o grupo placebo, que é um sorteio, ele vai ter um tratamento melhor, ele tem melhores desfechos e ele ajuda a avançar a medicina mundial. Legal. Muito bom. Então, estudo importante, estamos ansiosos para essa medicação chegar no Brasil, e aí tem que também ver toda a parte de custo, quão disponível isso vai ser, mas sem dúvida uma ferramenta que vai ter vários nichos. Eu não diria que é só um nicho, eu acho que a gente vai encontrar vários nichos, inclusive com as análises de subgrupos de quais são os grupos que mais se beneficiam e quais são os grupos que eventualmente menos se beneficiam. Eu queria ver só um pouquinho, LPAzinha, será que reduz? Eu procurei, eu não achei. Não achei. Alguém colheu. Não sei, alguém estão guardando. Estão guardando. Né? Eu acho que a outra... Os editores do Circulation já estão se coçando aí para publicar. Deve ter, né? Porque vai ser a questão, né? Vão ter análises de subgrupos importantíssimas e é muito provável que eles tenham até análise de biomarcadores, Sim. né, que não são os mais tradicionais, e isso vai poder ser uma pergunta muito importante. Queria saber. Muito bom. Mas esse foi um congresso com muito dados ao redor da estatina. Sim. Então, mudando um pouco de tópico terapêutico, mas mantendo a estatina como tratamento, talvez um dos estudos que mais me chamou a atenção foi o estudo STOP-CA. E a gente vai discutir por que esse estudo foi tão importante, né? O estudo que eu queria que a Ariane resumisse para nós, tocando nesse aspecto de cardiotoxicidade, pacientes com câncer recebendo quimioterapia, e toda essa preocupação de evitar que a fração de ejeção diminua, e testando justamente a estatina como uma estratégia protetora para isso. E esse estudo, apesar de ter sido interpretado positivo por 99% das pessoas que eu conversei e assisti, agora se preparem, porque a gente vai ter aqui análise real. Não só uma análise estatística, não só uma análise de estudo clínico, mas o
quão isso realmente é relevante para a prática ou não. E o quanto isso muda ou não a nossa prática, né, Ariane? Com certeza. Eu acho que primeiro para a gente na cardio-oncologia foi importante ter um estudo randomizado, placebo-controlado, financiado pelo NIH, feito num grande centro, como um dos destaques do ICC, né? Então, acho que colocou realmente a importância desse tópico na cardiologia geral. Então, primeiro, parabenizar, né, os investigadores por ter feito. E foi um estudo interessante que pegou uma população que, para nós, na cardio-oncologia, é uma população que a gente tem receio e tem pouco dado, que são os pacientes com linfoma, né? Porque faz parte do tratamento do linfoma usar antraciclina. E a gente sabe que a antraciclina é o protótipo da cardiotoxicidade. A antraciclina, em relação ao risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, tem um risco que é dose dependente, tem um risco que é cumulativo, que é de longo prazo. E os pacientes com linfoma, não Hodgkin principalmente, são pacientes mais idosos. É uma doença hematológica que acomete a faixa etária em torno dos 55, 60 anos. Tem uma terapia finita, ou seja, é um tratamento que tem começo, meio e fim, e que tem uma taxa de cura alta, no geral. Então, então, nessa população, que já é uma população de mais alto risco basal cardiovascular, um pouquinho diferente do câncer de mama, que pega, às vezes, mulheres mais jovens, com menos fatores de risco, isso sempre foi uma pergunta. Como a gente reduzir o risco de insuficiência cardíaca, que eu acho que esse é o grande ponto, nesses pacientes. Então, havia um fundamento em relação às estatinas, de estudos pré-clínicos, de que as estatinas poderiam reduzir o risco de redução de fração de ejeção e de cardiotoxicidade relacionado ao tratamento com antraciclinas. Então, esse estudo, ele randomizou, pegou pacientes com linfoma não Hodgkin e Hodgkin, que tinham uma programação de usar os esquemas que usam antraciclina. Esses pacientes não podiam ter uma indicação de uso formal de estatina, né? Então, eram aplicados os scores de risco e eles não tinham a indicação e foram randomizados para 2 grupos. Um grupo estatina, atorvastatina 40 miligramas, uma dose bem, né, corajosa, e no outro grupo placebo. Esses pacientes fizeram ressonância no início do tratamento, e durante 1 ano, que é a média dos ciclos de quimioterapia, eles escolheram, fizeram ressonância antes de serem randomizados, a ressonância e eco, e depois marcadores de segurança, TGO, TGP, CPK, durante a quimioterapia, 3, 6, 9 meses. E depois de 1 ano, eles fizeram a ressonância e um novo ecocardiograma. E foram observar, o desfecho primário era o percentual de pacientes que caíram a fração de ejeção para um valor menor que 55%, que caíram mais de 10 pontos percentuais para um valor menor que 55%. E dentre outros desfechos secundários, eles avaliaram insuficiência cardíaca, avaliaram segurança, porque a gente tem receio de usar estatina nesse paciente, dor muscular, fadiga, e avaliaram esses pacientes. Bom, para o desfecho que foi calculado, o estudo e feito, foi desenhado, ele foi um estudo que mostrou que houve uma redução significativa, do ponto de vista estatístico, significativo, na proporção de pacientes no grupo estatina, que tiveram uma redução da fração de ejeção para abaixo de 55, comparado com o grupo do placebo. Então, o estudo teve um P significativo, 0,03, se não me engano, para esse desfecho de percentual. Não houve redução de insuficiência cardíaca, né? A taxa de eventos de IC clínica foi muito baixa, e a droga foi segura, o que chamou a atenção da gente, né? Porque, do ponto de vista de tolerabilidade, a gente acabou de falar do CLEAR, esse paciente com câncer geralmente é um paciente que tolera pouco. Mas o que foi apresentado, o estudo não foi publicado ainda, então a gente, né, não tem maiores detalhes, e o que nós temos são os dados da apresentação do Tom Nealon, e a gente tem esses resultados. Agora, o que me chamou muito... Então, assim, falando aqui, né, com vários trialistas aqui, o estudo é positivo para o desfecho. A importância, Renato, do que você comentou, é quando a gente olha a fração de ejeção no final da quimioterapia desses 2 grupos, né? Na média, esses pacientes começaram com 63% de fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Do dado apresentado, o grupo placebo terminou com uma fração de ejeção em torno de 53%. E o grupo da estatina, 57%. E o grupo da estatina, 53%. Então,
Do ponto de vista prático, eu, como vejo esses pacientes com muita frequência, uma fração de ejeção no final de uma quimioterapia de 53% da média no grupo intervenção, eu não consegui enxergar, pelo menos nesse momento, né, do tratamento, e o estudo é de 1 ano de segmento, um claro benefício do ponto de vista prático. Não parou quimioterapia mais, não houve uma redução, pelo menos que a gente viu, de sintomas, de fadiga. Então, esse valor puro numérico é um dos desfechos mais utilizados em estudos de cardio-oncologia. E que não se traduziu em mais insuficiência cardíaca. Não teve. Ou menos insuficiência cardíaca. Baixíssimo. E a gente nem sabe quantos realmente entrariam nos critérios atuais, que é cair para uma fração menor que 50%. Sim. Então, a fração era 55%. E isso vai de encontro com um dado recente de um estudo publicado no New England Evidence, que foi um estudo que fez um desenho muito parecido com a mesma droga, porém seguiu por 2 anos. O estudo neutro. Não houve benefício em relação ao desfecho que eles avaliaram que tem mais valor para a gente, que é o delta de fração de ejeção. Quanto eu reduzi a queda realmente, não o valor final. Perfeito. Você vê, Ariane, isso, diferente. você falou uma coisa importante. A diferença final entre as frações de injeções foi de 4%. Se o estudo tivesse sido desenhado para detectar uma diferença nesse delta, o estudo seria neutro. Exatamente. Então, na verdade, o estudo só é positivo porque a escolha do desfecho, que foi a porcentagem de pacientes com fração de injeção menor que um certo valor, foi escolhido. E não outro tipo de desfecho, como, por exemplo, esse outro estudo que você mencionou do New England. Então, mostrando que talvez essa escolha de desfecho, a gente sabe disso, ela é determinante para o estudo ser positivo ou negativo. Agora, o quanto isso vai impactar a prática vai depender de uma interpretação mais criteriosa, porque um doente que toma estatina, nesse caso, Sim. com linfoma, e que teve uma diferença no final de fração de injeção só de 4%, e todos ainda, na média, acima do valor de normalidade, que é o 50%, e sem dados clínicos de insuficiência cardíaca, qual é a vantagem dessa medicação? Pois é, eu acho que foi um estudo de 1 ano, né? Se a gente pensar, né, nós aqui como cardiologistas, mas qualquer percentual de fração de ejeção importa, né? Eu quero salvar a minha fração de ejeção. Eu acho que isso é uma questão que a gente coloca, falando, poxa, mas mas reduziu. Tá, mas será que isso se mantém? Será que daqui a 6 meses essa fração de ejeção não recuperou? Porque a gente vê isso. Esses pacientes muitas vezes estão anêmicos, né? Às vezes eles estão hipovolêmicos, tudo bem, foi pela ressonância, a ressonância é mais fiel na medida da fração de ejeção, né? Mas eu quero ver depois, porque se esse estudo, seguindo esses pacientes 2, 3 anos, eu vi que melhorou a capacidade funcional, será que esse ganho, pouquinho da fração de ejeção no grupo da atorvastatina se refletiu em menos fadiga, Sim. melhor capacidade cardiorrespiratória? Para mim, valeria muito. Sim. Mas do jeito que foi desenhado, eu acho que talvez ele prove um conceito, eu diria assim. Para mim, ele provaria assim, existe um caminho pelas estatinas, que a gente precisa descobrir, né, qual é, que protege o coração de alguma maneira, tá? Mas o que isso vai significar há mais tempo, que é um paciente que está curado, entre aspas, eu preciso esperar um pouco mais para aplicar amanhã no consultório. Eu concordo, Ariane. Eu acho que, você falou bem, eu acho que foi uma prova de conceito muito interessante, na direção correta. Mas eu acho que para mudar nossa conduta a ponto de todo doente com linfoma que chegar para a gente, então a gente vai dar estatina, independente de qualquer outro aspecto, a não ser o uso da antraciclina, eu acho que nós não estamos preparados para esse momento baseado nesse estudo sozinho. Concordo. E eu acho que aqui fica uma grande mensagem, inclusive a gente vem discutindo muito isso no nosso grupo, que é, primeiro, um parabéns aos médicos que fizeram esse estudo, que a gente sabe o quão difícil é fazer estudo nessa linha. Nós estamos fazendo Em que ativa, né? Os pacientes tinham acabado de receber o diagnóstico. Exatamente, a gente está fazendo estudos parecidos e estamos penando para conseguir colocar os pacientes, mas fica aqui, mais uma vez, aquele conceito de que a cardio-oncologia só vai poder evoluir quando a gente começar a ter estudos maiores, Sim. olhando em desfechos clínicos importantes e não só numéricos ou intermediários, porque a gente pode considerar a fração de ejeção como um desfecho intermediário, Sim. né? Um surrogate endpoint e não um desfecho final.
Então, obviamente que existe uma correlação com sintomas óbvios, mas ela não é uma correlação direta. Sim. Tanto é que a gente tem insuficiência cardíaca com fração preservada. Então, eu acho que fica aqui o fato de que a gente precisa temos que nos unir para fazer os estudos maiores e focado no desfecho certo na cardio-oncologia. E talvez, inclusive com as intervenções mais promissoras, com drogas mais modernas, inibidores SGLT2, agonistas GLP-1, mesmo os inibidores PCSK9, e talvez focar um pouco menos na estatina, que já está muito batido, né? E que talvez não tenha um benefício tão grande nesse paciente, você não acha? Eu acho que essa questão, né, da gente também na cardio-oncologia, né, ficar muito restrito à questão da antraciclina, que sim, é uma droga barata, é uma droga que não vai sair do nosso arsenal hematológico e de câncer de mama, mas a oncologia caminha a passos largos para outras vias metabólicas, que vai interferir muito mais em processos inflamatórios, endotélio. Eu acho que talvez, e aí, né, uma coisa para a gente pensar, né, a droga não foi bem tolerada, melhorou o perfil de colesterol, óbvio, né, a diferença dos grupos era interessantíssima, mas o futuro, talvez, desses pacientes caminhe para ter menos doença cardiovascular no futuro, Sérgio. Eu acho que se isso mostrar, a gente vai estar ganhando em outros momentos, né, da vida dos pacientes. Então, achar o desfecho certo que interessa para quem prescreve a quimioterapia, que no caso é a oncologia, é esse paciente não parar a quimioterapia, ele está se sentindo melhor durante um ano da vida dele, que ele vai ir todo mês para o hospital. Se isso aquele patient-centered, né, outcomes. Então, se o paciente tiver uma percepção clara de que ele melhorou funcionalmente, para mim, fica positivo. Isso, para mim, é um desfecho também muito importante em oncologia. E eu acho que é isso. Acaba sendo uma informação importante. Sim. Eu acho que não vai fazer com que sistematicamente todos os nossos pacientes recebam, né? Esses pacientes nessa situação clínica de linfoma recebam. E, de novo, né, Renato? Não tinha indicação de estatina. Então, não é o nosso paciente modelo do linfoma. O paciente modelo do linfoma é de 65 anos, sobrepeso, diabético. Então, lembrando que é um grupo, não é o pessoal, assim, às vezes, né, na animação de ter algo positivo, que com certeza deixa a gente mais animado, agora todos os linfomas. Então, primeiro, prestar atenção a isso. O grupo é pequeno, não tem indicação. Eu acho que tem que tomar... Perfeito, eu acho que tem que tomar duas atenções. Primeiro, de não deixar de dar pelas outras indicações que não linfoma, que não é uma indicação, né? Então, lembrar que tem indicações clássicas de risco cardiovascular e o doente tem que estar. Exatamente. E não tem nada a ver com esse estudo. E naqueles doentes que não têm a indicação, que nós não vamos dar rotineiramente. Vai estar ali como um dado a mais na constelação de dados que a gente tem que ter para tomar uma decisão, que em alguns casos selecionados, a gente talvez possa usar, mas definitivamente não rotineiramente. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Então, continuando aqui, para finalizar o tópico estatina, a gente falou aí de tópicos tão importantes. Pedro, um outro estudo também de estatina que foi muito interessante, estudo asiático, foi o estudo Lodestar. E aqui eu queria que você contasse um pouquinho, estudo que foi idealizado há 8 anos atrás, com uma pergunta muito interessante, mas que talvez hoje seja menos interessante ou menos relevante, e que também vai nos levar aqui a discutir um pouquinho da importância de fazer estudos importantes, clínicos, mas que respondam perguntas em tempo mais real. E não simplesmente devendo 8, 10 anos, onde às vezes os resultados já não se aplicam mais à prática daquele momento. Mas conta pra gente um pouquinho o que foi esse estudo e se você acha que tem espaço no nosso mundo atual da medicina. Perfeito. Eu acho que assim, a principal mensagem do Lodestar é essa mesmo. A gente precisa rever o nosso modelo de pesquisa clínica. Mas, voltando um pouco no tempo, né, Back to the Future, a gente voltou no tempo 10 anos atrás, a pergunta era, naquela ocasião, se a gente deveria, para um paciente com doença arterial coronária, dar uma estatina de alta intensidade fixa, e eu não preciso nem me preocupar mais no LDL colesterol, porque era o que eu tinha na ocasião para tratar da melhor forma o paciente, ou você deveria me guiar por metas. E naquela ocasião, a meta que foi estabelecida de uma diretriz de 2015 foi uma meta de LDL entre 50 e 70. E é importante esses 50 a 70, ou seja, ele não tinha nenhum objetivo de deixar esse LDL abaixo de 50. Então a pergunta PICOT, que a gente gosta de falar muito na nossa pós-graduação, seria uma população P
paciente com doença coronária. A intervenção, no caso do estudo, seria fazer guiado por metas. O controle seria justamente aquele grupo que teria estatina de alta intensidade fixa, que para o estudo foi a atorvastatina de 40 e rosuvastatina de 20. Outcomes, MACE, e aí morte total, e no caso do MACE, incluindo revascularização miocárdica, e o tempo, 3 anos. Era um estudo de não inferioridade, e o que ele queria provar é que não precisaria dar estatina de alta intensidade fixa para todo mundo, que poderia ser não inferior, eu me guiar por metas. E aí eu chamo a atenção, primeiro, para uma análise em relação ao colesterol. E quando ele comparou o colesterol dos dois grupos, o colesterol, em termos percentuais, o percentual de pacientes que estavam com LDL abaixo de 70 era semelhante nos dois grupos. Então você já tinha um percentual ali em torno de 60% dos pacientes com esse LDL abaixo de 70 nos dois grupos. O nível médio de LDL, e só teve uma diferença no comecinho do estudo, porque eles começavam com de moderada intensidade no grupo das metas e depois subia, se necessário, foi semelhante a partir do terceiro mês, igual até o final do terceiro ano. Então, se eu já tenho um LDL colesterol que é semelhante nos dois grupos, se eu usei estatina nos dois grupos, não são medicamentos diferentes que eu estou comparando, é estatina nos dois grupos, cujo objetivo é reduzir o LDL colesterol nos dois grupos, qual a minha expectativa em termos de desfecho clínico? Semelhante. E foi isso que eles encontraram, em termos de percentuais de MACE, semelhantes nos dois grupos, menor do que o que eles tinham previsto, algo em torno de 8 a 9% nos dois grupos em termos de MACE em 3 anos. Por consequência, atingiu a meta de não inferioridade para o estudo. Foi publicado no JAMA, mas aí é aquela questão. Essa resposta chegou tarde demais. Então, nesse ínterim aí de quase 10 anos, não só a nossa meta agora é diferente, é um LDL menor que 50, a gente tem outras terapias que a gente tem evidência científica clara de benefício, chama atenção não só do anti-PCSK9, mas da própria ezetimiba, e agora a inclisiran, ou seja, novas terapias que estão chegando. Então, acho que a principal mensagem, no fim das contas, desse é que a gente precisa mudar o nosso modelo de pesquisa. Senão é um investimento muito grande para, no final, trazer uma resposta que não se aplica mais, que não tem tanta validade externa. Agora, olha que interessante um detalhe. A estatina surgiu, Renato, faz muito tempo, né? Mudou a história da cardiologia, seguramente. 1987 foi a primeira estatina aprovada, que foi junto com o primeiro inibidor de ECA. Foi o ano onde nós tivemos as duas aprovações de duas classes de medicamentos. E nem tinha nascido. E a insuficiência cardíaca avançou, e no caso do colesterol, só pouco tempo aqui que a gente teve aí essas novas opções, além da estatina. Mas o que é interessante é que em 2023 nós ainda estamos falando de estatina. Tem 3 estudos destacando a estatina. Diferentes cenários. Agora, Pedro, uma dúvida. Eu lembro bem quando saiu a diretriz americana aqui, de 2015, né? Que falava de estatina, esquece meta, né? Que era... E claramente não pegou, né? Assim, a gente continua... Eu, na minha prática, eu acho que o paciente se engaja melhor numericamente. Ele fala, olha, nós temos que chegar aqui. E eu acho que esse foi o grande ponto, né? Que essa dúvida a gente tinha, quando você falava, meu Deus, vou dar 80 miligramas de Simva, vou dar, né, dose alta. Mas aí o paciente falava, tá, mas como é que vai ficar? Eu falava, não quero nem ver mais, né? Não vou olhar seu LDL. Acho que a gente até culturalmente é difícil. No estudo foi comentado isso, a questão de como engajar o paciente numericamente. Eu acho que a gente precisa de números, a gente engaja melhor os pacientes. O que você acha disso? Acho que em relação ao estudo, um ponto importante foi esse, Ariane. A recomendação deles era dê estatina de alta intensidade e nem meça o LDL colesterol. Não faça nenhuma avaliação. Só no outro grupo que você vai guiar por metas e, obviamente, você vai ter que medir. Mas que certamente na prática não foi bem assim. Tanto que no grupo que usava, por exemplo, a estatina de alta intensidade, 10% adicionaram ezetimibe durante o tratamento. E como era um estudo aberto, no outro grupo 20% adicionou ezetimibe. Então, até do ponto de vista metodológico, esse estudo tem alguns problemas relacionados a ele. Mas eu acho que é importante. E a mensagem que fica até na própria diretriz atual é que não são excludentes. Eu preciso da estatina de alta intensidade e eu devo guiar por metas também, até porque eu não só tenho a estatina, eu tenho outras opções para adicionar se for necessário. E eu acho que o que a gente aprendeu com a totalidade de dados dessa linha é que, sim, o LDL é um grande marcador de piores desfechos e a gente tem que, com metas de diferentes populações, vai definir a nossa agressividade Isso mesmo. com o arsenal terapêutico que hoje é muito maior do que só a estatina.
A gente vai ter o ezetimiba, a gente vai ter o ácido bemendóico chegando aí, a gente vai ter os inibidores PCSK9 e outras E drogas outras. que estão chegando por aí. Sim. Então, eu acho que ele vai seguir vai seguir no sentido de definir a nossa agressividade Sim. no controle desses pacientes e na segurança. Sim. Que a gente tinha muito medo de pegar pacientes e levar para um LDL muito baixo. Sim. LDLs de 30, de 20, a gente achava que isso podia causar até sangramento intracraniano. Sim. E esses estudos todos de segurança mostraram que não. Que o doente pode ter um LDL de 20, 25, 30, que isso é seguro, que eles não sangram na cabeça e que, pelo contrário, eles têm menos infarto, menos morte, menos AVC. Então, acho que estudo importante que a gente traz aqui para todos para mostrar também a importância de escolher bem a pergunta, obviamente, escolher bem o desenho do estudo, mas ter um mecanismo de responder isso de uma maneira mais pragmática. Hoje, a crise da pesquisa clínica vem mostrando que a gente acaba um estudo em 10 anos, a prática já é outra, a pergunta já não serve para tanto, e aí você, na verdade, vai contribuir muito pouco. Então, fica aqui um wake-up call, que a gente chama, para que a gente possa tentar, nesse movimento mundial, mudar a maneira como os trials são feitos. Maneiras mais pragmáticas, maneiras híbridas, inserindo a randomização em registros, fazendo estudos fatoriais, respondendo mais perguntas, fazendo estudos em cluster, usando o network de centros, tanto no país como fora. E a grande vantagem, ou o grande momento, descentralizando a pesquisa clínica, deixando ela focada mais no doente, como você mesmo tinha dito. Deixando no doente para que a gente seja menos complexo, menos cara e mais em tempo real. Então, acho que esse estudo ilustra bem esse novo momento que a gente precisa da pesquisa clínica. E eu acho assim, como aquela frase batida, né, que toda crise leva uma oportunidade, eu acho que a pesquisa clínica aprendeu muito com a própria Covid. Aliás, nós somos exemplos vivos disso, porque nós temos um monte de publicações aí importantes Covid. Então, quando você tem uma pandemia, vamos pegar o exemplo, um estudo aqui do BCRI, o Brace Corona, que foi o estudo que acabou com aquela história do inibidor da ECA fazer mal em Covid. Então, assim, a velocidade com que o estudo foi feito, isso também aconteceu no Action, né, Renato? Também outro estudo nosso, no Apollo, enfim, todos esses. Então, assim, o problema estava ali. E só que você não podia dizer, não, espera aí 3 meses para aprovar no comitê de ética. Não, mas 3 meses vai morrer um monte de gente. Você precisa dar a resposta agora. Então, a gente não aprovava em 3 meses no comitê de ética, a gente aprovava em um dia. Um dia. Eu tive call com a Conep domingo. Né? A gente conversava com cedo sábado à noite. O primeiro paciente do Action, a Lília sabe disso, né? A Lília Maza, nossa gerente de operações, eu incluí lá no meu centro domingo à noite. Por quê? Porque era uma urgência de saúde pública. Senso de urgência, né? Então, esse aprendizado da pandemia, talvez a gente vai ter que levar para o pós-pandemia. E muitos estudos, né, Renato, sendo pragmáticos, você fazendo modelos mais fáceis e tudo isso para quê? Para poder acelerar as descobertas e realmente frear esse problema, essa catástrofe que a gente viveu. Sem dúvida, e acho que você foi bem feliz em falar desse avanço que a pandemia trouxe na parte operacional de burocracia, o que não significa pular etapas éticas, o que não significa pular etapas científicas, é manter tudo, mas agilizar. Exato, foi tudo by the book. Tudo by the book. E lembrar que, então, é possível. Se a gente fez na pandemia, é porque é possível. A grande pergunta agora, é sustentável? E a resposta é não. Não é sustentável a gente ter uma aprovação de comitê de ética em um dia. Mas talvez não precise ser 6 meses também. Então vamos nos encontrar aí no meio do caminho para que a gente possa avançar nesse sentido. Já falando em pandemia, ainda tivemos um estudo ainda relacionado com a pandemia, mesmo depois de 3 anos, no ACC, que foi um estudo late-breaking clinical trial, que foi um estudo importante, estudo grande em termos de N. Você participou, Helmut, que foi o estudo Freedom, liderado pelo Valentin Fuster, no Monte Sinai, em Nova York. Mais uma vez, olhando nessa pergunta que me parece já estar estabelecida, já está respondida, com algumas poucas dúvidas, que é a anticoagulação na COVID. A gente aprendeu muito nesses 3 anos, a gente gerou dados de anticoagulação na COVID, entendemos claramente que tem 3 tipos de pacientes: paciente pré-hospitalar, aquele que não tem que ser internado, e aprendemos que esses doentes
não se beneficia de anticoagulante, mesmo que tenha dedímero alto, mesmo que tenha PCR alta, mesmo que tenha fatores de risco para trombose. Aprendemos no pós-alta que, em alguns casos selecionados, como a gente fez no estudo Michele, pode ter um benefício da gente estender a profilaxia com um anticoagulante oral direto, como a rivaroxabana, por 35 dias, numa dose de 10 miligramas. Mas aquele paciente do hospital, nós tivemos muitos estudos. Alguns testaram dose alta de heparina, ou dose plena de heparina, dose intermediária de heparina, dose profilática de heparina. Nós testamos um DOAC dentro do hospital, mostramos que não funcionou. Paciente crítico, paciente não crítico. Paciente crítico, paciente não crítico, uma diferença grande da enfermaria, da UTI. Então é um tema que está ainda em voga, né? E as pessoas ainda não sabem como fazer. A gente vê pessoas tratando dedímeros e não os pacientes por aí. A gente vê todos os esquemas aí mais malucos possíveis. Então, Remo, o Freedom foi talvez aí um dos últimos estudos nessa linha. E foi importante porque foi um N bastante grande e foram 3 estratégias que foram testadas. Então, conta pra gente o que vocês fizeram nesse estudo e se ele está alinhado com a totalidade de dados ou não. Então, esse foi um estudo interessante. Eu participei especificamente do comitê de eventos clínicos, né, o comitê de adjudicação, e ele foi um estudo que teve vários países. Teve Brasil, teve Índia, Estados Unidos, Canadá, Espanha, vários países participaram. E incluiu 3.000 pacientes. E qual que era a ideia? Na verdade, é como se ele fosse uma combinação, aí, um mix do ATTAC e do próprio Action, né? Então, ele eram pacientes com COVID, internados, porém não na UTI, porque o paciente de UTI, o paciente já está entubado, isso é importante. O estudo que testou heparina plena contra profilática, quando o paciente já está entubado, deu um ruim. Foi o estudo lá do grupo REMAP, ATTAC, Active4. Então, não é para você iniciar no paciente já está entubado. Aliás, contra o senso comum que estava mandando fazer isso, né? Então, isso fique bem claro, não houve benefício. Mas para aquele paciente que ainda não está com a lesão pulmonar estabelecida em insuficiência respiratória, ainda ficava ali um gap. Então, o que aconteceu? Esse estudo inclui exatamente esse paciente. Ele está internado, está na enfermaria, suporte O2 ou com algum outro fator de risco, incluindo dimerodema, PCR e tal. E esse paciente era randomizado para heparina profilática, enoxa 40, heparina plena, que seria enoxa 1 mg por quilo 2 vezes ao dia, ou DOAC, que no caso foi a pixabana 5 2 vezes, com ajuste da dose naqueles critérios peso, idade e função renal. Estudo, então, avaliou o desfecho primário, era um composto de morte, necessidade de suporte de UTI, ou seja, intubação e droga vasoativa, ou eventos tromboembólicos, incluindo TEV e AVC. Bom, desfecho primário do estudo, houve uma redução numérica, porém não foi estatisticamente significativa, ou seja, neutro no estudo. Isso a resposta principal não houve diferença, redução estatisticamente significativa. Porém, no desfecho secundário de morte ou intubação, houve uma redução de 30% a menos com P nominal 0,02. Ou seja, o que quer dizer um P nominal para você que não está ligado? É que esse valor de P não foi ajustado para multiplicidade. Então, ele tem um grau de incerteza muito grande. Renato, aí, assim, curiosamente, não houve aumento estatisticamente significativo de sangramento, embora o número total de sangramentos foi pequeno. Qual é a minha leitura de tudo isso? Juntando agora tudo na panela. É que talvez no paciente não entubado, que está na enfermaria e que não tenha critério de alto risco para sangramento, possa haver espaço para anticoagulação plena, porém com a grande incerteza se isso realmente vai impactar em mortalidade ou em desfechos duros. Sim. Talvez, nesse paciente, o grande benefício seja reduzir um pouco o TEV, né, os eventos tromboembólicos, os microtrombos. Agora, se isso vai impactar em realmente menos morte, é algo que não está definido. Isso é uma pergunta que está em aberto. Né? Eu acho que assim, seria para pensar naquele paciente que tem fator de risco para tromboembolismo, mas que não tem o risco alto de sangramento, senão você vai começar a dar excesso de anticoagulação e aí você vai dissolver o trombo e dissolver o paciente. Esse é que é o problema. É isso mesmo. Acho que a gente aprendeu bem que o pré-hospitalar e o pós-hospitalar, o intra-hospitalar na UTI, a gente já tem essa resposta. Agora, essa população realmente, que é a maioria,
está na enfermaria. Se a gente olhar a totalidade de dados, eu acho que é justamente isso. Talvez valha a pena para aquele doente que está na enfermaria, mas que é de mais alto risco. Sim. Aquele paciente que tem maior chance de complicar, e hoje a gente conhece quem são esses pacientes, mas que não complicaram ainda e que não tem tanto risco de sangrar. Talvez esses são os pacientes que a gente tenha já alguns dados mostrando que a anticoagulação plena com heparina, não com DOAC, Exatamente. com heparina possa ser benéfico. Mas eu acho, Remo, que talvez uma resposta que vai ajudar vai ser a meta-análise que a Organização Mundial de Saúde está preparando, que nós estamos participando, com todos os estudos intra-hospitalares. Porque aí você ganha poder estatístico, aí você tem realmente desfechos dos mais variados para poder ser avaliado, e aí a gente vai saber se a gente só está reduzindo fenômenos tromboembólicos ou se a gente tem realmente um impacto na mortalidade ou não. Então, acho que essa meta-análise, e como ela é uma meta-análise de dados individuais, ela vai nos dar a oportunidade de fazer análise de subgrupos muito importantes. Porque essa é a vantagem de ter uma meta-análise de dados individuais. A única vantagem não é o efeito principal de tratamento, é a possibilidade de fazer análise de subgrupos mais precisas. Então, essas análises de subgrupos vão poder, talvez, identificar, dentre esses doentes da enfermaria, quais são os perfis clínicos que mais vão se beneficiar de uma anticoagulação plena. Então, acho que essa resposta ainda falta, de uma maneira mais sistemática, e a gente está aí trabalhando para tentar publicar isso esse ano ainda e poder ajudar, se é que a Covid ainda vai existir, né? A gente espera que não, mas parece que sim, né? Porque está todo mundo aí pegando e os pacientes estão ficando menos graves, mas está muita gente ainda pegando a doença. Mas, de qualquer forma, fica uma mensagem importante, uma lição para outras situações que, porventura, venham a acontecer. Mesmo que não seja Covid, outras infecções que venham, a gente já tem essa experiência pregressa para evitar o que aconteceu no início da pandemia, de um uso de terapias baseado apenas numa opinião, mas que nem do ponto de vista de informações pregressas se justificava, se sustentava. Por exemplo, a questão da anticoagulação, no final da história, a indicação é muito semelhante ao que era antes para qualquer outra infecção. Ou seja, quando o paciente não está internado, eu não faço profilaxia nesse paciente. Quando ele interna, eu faço profilaxia quando o paciente é internado por uma infecção. Quando ele está na UTI, dose profilática. A dúvida, a diferença aqui é nesse paciente, talvez pré-admissão em UTI, pré-admissão em UTI. E quando ele vai para casa, a gente já tinha dados do Mariner, que já poderia fazer uma profilaxia estendida em pacientes selecionados pelo Score Improve, que foi utilizado no Michele. Então, no final das contas, não foi tão diferente do conhecimento pregresso, mas esse conhecimento gerado pela Covid vai ajudar certamente para outras situações futuras. E nessa seleção de pacientes, a gente teve a oportunidade de apresentar no Congresso Europeu do ano passado uma subanálise do Action, ainda não publicada, mas o que a gente identificou como fator de risco para trombose, um fator associado à trombose e sangramento, é o paciente ventilação mecânica invasiva, para os dois, trombose e sangramento. Mas o paciente que está em suporte respiratório não invasivo era só para trombose e não era para sangramento. Ou seja, esse é o paciente provavelmente que vai se beneficiar mais. É esse aí. Perfeito. Eu vejo a importância, né, dessas análises de subgrupos que a gente apresentou e que talvez nessa meta-análise que a gente vai ter um N maior, a gente vai identificar. Vai identificar. Perfeito. Agora, Pedro, você tocou num assunto muito importante, né? Não querer inventar moda, né? Não querer inventar aquilo que a gente não precisa inventar. Veja que, se a gente pegar, e eu não fiz ainda esse exercício formalmente, mas se a gente pegar tudo que surgiu na pandemia como salvador da pátria, 99% não funcionou. Sim. E o que funcionou já tinha uma evidência prévia. A dexametasona, o corticoide já tinha sem dúvida, situações sérias. Sem dúvida. Então vejam que, às vezes, parar e ler a cartilha, a gente vai fazer bem pro doente em 95% dos casos. Exatamente. Então não querer inventar moda, porque na hora que a gente inventa moda, a gente promove uma medicina que não tem evidência. Insegura, né? Você não sabe para onde ir, né? Tanta coisa sem fundamento. E depois prova que tá errado. E isso é muito importante, né? Acho que foi um grande aprendizado e o que aconteceu muito na pandemia? No meio do desespero, no calor da batalha, o pessoal começava a enlouquecer e fazer condutas completamente bizarras. E isso, inclusive, não só estendendo para o médico, que está lá com a caneta prescrevendo, mas o médico tem sua responsabilidade, mas indo para o público leigo. Teve um caso que foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é bem interessante, que uma paciente
tava no meio da pandemia, começou a ter tosse, febre e tal, aí achou que tava com Covid. Aí antes de sair o PCR, desesperada, ela foi na mídia leiga e viu lá no Dr. Google que anticoagulante poderia beneficiar a Covid. Poderia. Sem nenhuma evidência naquela época. Naquela época não tinha bolo, não tinha Action, não tinha nada. Aí ela, por conta própria, foi até a farmácia e falou, me dá um remédio aí que anticoagula. Ah, eu tenho esses aqui, aspirina, rivaroxabana e varfarina. Ela, bom, vou tomar os 3. Os 3 juntos. E aí ela foi admitida com intoxicação, múltiplos hematomas. Felizmente não morreu de hemorragia. Mas deve ter um monte que morreu e a gente não sabe. Ou seja, isso é algo que a gente tem que ter muita responsabilidade. Você saber calcar nas evidências, nas informações, para poder impactar a prática clínica, não é isso, Renato? Eu acho que esse é o... E por falar em evidência e impactar a prática clínica, eu acho que tem um estudo que foi muito legal, que esse você participou, vocês lá na Duke fizeram o estudo, que foi o Coordinate Diabetes. Diabetes tipo 2, a gente tem falado, Renato, que houve uma verdadeira revolução nos últimos anos, com a chegada de medicamentos que não só melhoram a glicose, mas que impactam problemas cardiovasculares e renais, especificamente inibidor de SGLT2 e agonista de GLP-1. Além disso, no diabetes tipo 2, a gente tem outras evidências fortíssimas, como as estatísticas que foram tão faladas aqui, inibidor da ECA nos pacientes com proteinúria, hipertensão, etc. Mas, apesar de tudo isso, não existe um uptake, né, desses tratamentos pela comunidade, por quem está tratando na ponta. E isso acho que é outro call to action, como você diz, para a educação melhorar, para você disseminar o conhecimento e as pessoas usarem esses tratamentos que realmente impactam a evidência. Daí, vocês fizeram um estudo randomizado, que foi o Coordinate Diabetes, em que a intervenção não era o remédio, era a educação para usar o remédio. Olha que coisa. Ou seja, a gente tem que se preocupar, além de testar remédios que funcionam, também testar a implementação. E como é que foi esse estudo, então, Renato? Foi um estudo bem legal esse. E eu queria... Comenta aí pra gente como é que vocês fizeram, porque foi bem bacana. Sim, então, Remo, uma das características do nosso grupo na Duke, e que a gente está trazendo aqui para o BCRI já nos últimos anos, é focar numa das áreas de pesquisa que talvez seja uma das mais fascinantes, que é a área de implementação. Ou seja, a gente às vezes gasta um tempo da nossa vida, anos, para descobrir uma droga, ou uma intervenção, ou um procedimento, ou mesmo um dispositivo. E às vezes a gente percebe que, muitas vezes a gente percebe que a gente, depois desse esforço de 5, 7, 8 anos, prova que uma intervenção muda a mortalidade, mas as pessoas não usam. Então tem esse gap entre gerar evidência e aplicabilidade na prática clínica. Isso talvez seja hoje um dos maiores problemas que a gente vive na medicina, que a gente chama inclusive de inércia terapêutica. A gente tem drogas que salvam vidas, que diminuem infarto, que diminuem hospitalização por insuficiência cardíaca, que diminuem o AVC, mas as pessoas não usam. E por que existe esse gap? Ele é multifatorial, na verdade, mas a gente acredita piamente que a maneira de se fechar esse gap é com educação. Educação de ponta, educação diferenciada, educação que ela é multinível, ela atua no médico, no profissional de saúde, no paciente, no familiar e na própria estrutura de saúde que o paciente está inserido. E ela é multifacetada. Não adianta só eu pegar e dar uma diretriz para o médico e falar, leia, uma intervenção passiva. Não adianta simplesmente eu pegar uns slides e dar para o doente assistir em casa, uma intervenção passiva. Elas funcionam, mas nós precisamos de intervenções ativas, que mudem o comportamento das pessoas. E isso talvez seja um dos elementos mais difíceis hoje em dia, mudar o comportamento do médico. Então, baseado nisso tudo, a gente tem adquirido bastante experiência nessa linha de pesquisa, a gente desenhou o estudo Coordinate Diabetes. O diabetes tipo 2 hoje é uma doença que não é mais focada na glicose puramente. É uma doença que a gente saiu da fase glucocêntrica e hoje a gente foca nos desfechos clínicos. Porque a gente percebeu que com drogas antigas você até abaixava a glicemia, mas o doente morria mais, porque ele também fazia mais hipoglicemia. Hoje a gente tem drogas muito melhores, mas mais do que controlar a glicemia, são drogas que diminuem infarto, morte, AVC.
Então, essas drogas hoje passam a ser drogas cardiovasculares que nós, cardiologistas, temos que usar. E ensinar outras especialidades a usar. Porque essas drogas salvam vidas. E qual que é a situação nos Estados Unidos? Veja que interessante, Ariane. O diabetes tipo 2, se a gente olhar aí, inibidor de ECA ou BRA, mais uma estatina e mais um inibidor SGLT2 ou um agonista GLP-1, quantos por cento dos pacientes nos Estados Unidos estão recebendo as 3 medicações, todas elas que diminuem desfecho? 2,7% Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Eu nem sei. Exatamente. É melhor nem saber, exatamente. 2,7% das pessoas estão usando as 3 medicações que são sinérgicas para diminuir desfecho cardiovascular. E sabe o que também é alarmante? 36% não estão usando nenhuma das 3. Então, olha a situação que se encontra nos Estados Unidos. E esse foi o cenário que a gente falou, não, precisamos mudar. Precisamos mudar. Então, a gente fez um estudo em cluster, ou seja, em vez de randomizar os pacientes, que é impossível, porque você vai ensinar o médico, então não tem como um paciente receber educação e o outro não, porque o médico já aprendeu. Então, existe o risco de contaminação da sua intervenção. Então, nesses casos, o que a gente faz? Randomiza centros para receber o pacote de educação e centros para receber o standard of care, como eles geralmente tratam. E esse pacote de educação, o que ele é? Ele é primeiro um assessment. Porque lembra, para eu corrigir algum problema, eu tenho que tirar uma fotografia para ver qual é o problema. A gente acha que a gente sempre está tratando da melhor maneira possível. Vamos parar e olhar de fora e a gente vai ver, opa, dá para fazer melhor. Então a gente tira uma foto e vê onde estão os problemas. Aí a gente monta um time de coordenação entre as equipes. Coordenação entre o endócrino e o cardiologista. Porque sabe o que está acontecendo hoje? Nesta era cardiovascular do diabetes, classicamente nós tínhamos drogas para o diabetes. Insulina, hipoglicemiantes orais, que ficavam com o endócrino. E classicamente a gente tinha drogas para o risco cardiovascular. As estatinas, os inibidores de ECA, o BRA, que era do cardiologista. Mas hoje, quando a gente tem drogas como inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1, são drogas da intersecção. Então o endocrinologista está falando, deixa para o cardiologista tratar. E o cardiologista está falando o quê? Deixa para o endócrino tratar. E o paciente cai numa vala. Toma nenhum. É verdade. Então o paciente é o deixa que eu deixo. E o paciente é que se prejudica. Então, para tentar coordenar, e por isso o nome Coordinate Diabetes, a gente tentou coordenar as equipes e juntamente com o quê? Com educação multifacetada, multinível e auditoria e feedback. Auditoria e feedback. Olhando o que está acontecendo e dando feedback para o centro. Olhando o que está acontecendo e dando feedback para o centro. Então, esse é o pacote que a gente testou. E o que a gente mostrou? Que fazendo isso, a gente aumentou em 25% a prescrição de 3 medicações 25% em termos absolutos. absolutos. Exatamente, não é relativo. Então, 25% absoluto. Bem lembrado, Pedro. 25% absoluto, que é um efeito muito grande. A gente já tinha, na nossa análise, na nossa projeção, a gente tinha imaginado em torno de 10%. A gente encontrou 25%. E com desfechos na direção correta, de diminuir morte, infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Obviamente que não era o objetivo do estudo, porque essas drogas já se provaram benéficas. E quando a gente olhou os benefícios das 3 drogas, foi verdadeiro para o inibidor de ECA e BRA, foi verdadeiro para a estatina e foi verdadeiro para os inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1. E sabe quem foi a magnitude maior nos inibidores SGLT2 e agonistas GLP-1? A magnitude do benefício foi ainda maior. Então, isso é muito importante, porque prova de maneira causal que educação é a única maneira da gente fechar esse gap entre gerar evidência e aplicabilidade clínica na prática. Perfeito. E, Ariane, o Renato falou dados aí dos Estados Unidos, mas imagina esse tipo de intervenção você levar lá para o seu ambulatório, da Santa Casa, os pacientes públicos. Eu acho que é algo que causaria um impacto tremendo, porque talvez no Brasil, né, seja mais carente, né, o serviço público.
que você acha, assim? Não, total. Eu vejo, eu escuto, né, o seu Renato falando. Ele falou, nossa, devia virar uma lei, né? De educação. Porque é esse gap entre tudo que a gente faz, tudo um ACC e o dia seguinte do consultório, né? Que é tanto o médico saber que existe a droga, ele saber prescrever, porque muitas vezes são posologias, às vezes um pouco difíceis, e o paciente receber. Né? Ainda tem esse ponto que, enfim, no Brasil, e eu acho no mundo inteiro, né? Tem a questão da... E quando o Renato estava começando a falar de implementação, o Mike Gibson falou, né? Que ele falou que pós-ACC, a Implementation Science is the new basic science. Então, a ciência da implementação, ou seja, a gente criar uma nova ciência de métodos, não para gerar novas drogas, isso vai continuar, que era a ciência básica, mas de fazer acontecer, chegar no doente, ele engolir o comprimido, não só pegar, imagina ter isso, né? Muitas vezes a gente sabe como a gente vai monitorar isso. Então, eu acho que isso para a medicina, para a saúde pública, para doenças como diabetes, né, que tem um percentual absurdo na nossa população, né? Alguns dados aí, né, numéricos, a gente tem hoje no Brasil cerca de 3,4 milhões de pessoas com algum tipo de fator de risco cardiovascular. O Brasil perde 400 mil pessoas por ano de doença cardiovascular, o que dá quase, em 2 anos, o que a pandemia tirou de vidas no Brasil. A pandemia tirou 700 mil vidas, quase está chegando no Brasil. E a gente fala de 400 mil por ano. O que significa 1.100 mortes por dia. É outra pandemia. Há muito tempo. Exatamente. E a tendência e a previsão para 2050, né, dos estudos é que isso continue aumentando. Então, quer dizer, qual a importância, a magnitude disso, né, de uma coisa que é educação, que não é barato, mas é muito menos caro do que outras estratégias para fazer chegar um remédio. Então, acho que isso deveria, né, ser implementado quase forçadamente. Sem dúvida, porque a gente ficou muito feliz. Na verdade, em 2017, se vocês lembrarem, o Pedro participou, a gente fez o Impact AF, que na verdade já foi um estudo de implementação na fibrilação atrial, extremamente positivo, que a gente mostrou, veja que interessante, publicado no Lancet, que educação diminuiu AVC em 52%, com educação. Então, antes da gente falar de droga A, B, C, educação diminuiu AVC em 52%. Quer dizer, o poder da educação é muito grande e muitas vezes é subvalorizado por todos na nossa prática, e eu acho que a gente tem que fortalecer muito, e por isso que o nosso grupo aqui está liderando muitos estudos de implementação junto com a DUC e alguns inclusive na América Latina que nós estamos lançando. Então daqui uns 3, 4 ACCs teremos mais estudos aí chegando na implementação, né, Pedro? Isso aí. No final das contas, o propósito da pesquisa é melhorar a vida das pessoas. Então, se você traz um medicamento novo, uma intervenção nova, mas isso efetivamente não é incorporado, chegou na metade do caminho, você não fez o caminho completo. Então, a ciência da implementação é necessária para atingir o propósito de forma plena e remete à necessidade daquele aspecto também da gente trabalhar mais com estudos pragmáticos, se aproximar mais do real-world evidence. Então, nesse aspecto, a gente não só pode fazer a próprio estudo randomizado dentro de registros, modelos mais inovadores, mas também trabalhar com esse dado mais próximo do que de fato é na prática clínica para efetivamente implementar essas terapias. O Impact AF acho que foi um dos estudos mais emblemáticos que eu vi, porque não só provou o que ele colocou como desfecho primário, que era melhorar o uso da terapia, diminuiu o desfecho e não causou sangramento, o que é estranho. Quando você aumenta o nível de uso de anticoagulante, você tem, entre aspas, um preço a pagar. Mas quando você usa ele de forma apropriada, de forma correta, e se compara a um uso de uma forma rotineira, você trouxe o benefício sem trazer o ônus. É que quando você educa, você corrige isso também, a dose inapropriada. Agora sim, juntando tudo isso, eu acho que esse grupo, e eu tenho um grande orgulho de estar nele, ele é muito feliz, porque ele junta esses dois aspectos que você falou. Nós estamos aqui com um grupo que faz pesquisa de ponta, aliás, acabamos de citar 2 estudos importantes do ECC onde nós estivemos presentes de alguma maneira, mas também linka com a educação, né, Renato? Então, gerar a evidência legal, fazendo estudos, trial, toda hora estamos fazendo, mas também democratizar o conhecimento. Perfeito. Para poder chegar até a ponta e fazer isso que você falou, né? Isso. Perfeito. E com o terceiro tripé
terceiro pé do tripé que é fundamental, que é entendendo a prática clínica. Sim. Entendendo o que o doente sente, sentindo o que o paciente está sentindo, sofrendo com o paciente na beira do leito, que é o que a gente sempre fala. Sim. Então, isso realmente deixa esse grupo muito único, e por isso que uma discussão como essa foi muito legal e maravilhosa, e a gente espera que todos possam ter aproveitado. Então, eu queria agradecer a todos, Obrigado. vocês terem vindo aqui. Agora vai começar a ser isso clássico em todos os grandes eventos, europeu, American Heart e alguns outros congressos selecionados. A gente espera trazer para vocês essa discussão de bastidores dos estudos, de análise crítica dos resultados e de como a gente vai implementar ou não esses resultados, esses estudos principais na nossa prática clínica. Então, obrigado a todos e espero que possam ter aproveitado a discussão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.